o pastor Lucas. Pastor Lucas, é o senhor, pai. Paz, tudo bom? Maravilha, o senhor está aqui conosco, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje está calor aqui, dá para usar a camisetinha. É, aqui já é normal, já, ó, a jaqueta junto com camisa branca. Então, quando eu visto, já é duas de uma vez. E não está nem frio ainda, mas está chegando no frio. Está chegando no frio. Nós fomos olhar o acampamento para nós, já está frio já para dormir lá, né, com as cobertas lá, né, nos acampamentos. Muito bem, mano. O senhor está bem? Tudo tranquilo? Estou bem, graças a Deus. Como é que foi? Como é que foi? Eu tenho certeza que muitos estão curiosos a respeito da igrejinha. Como que foi lá? Ah, tá uma bênção, tá? Entendo bem, é. Só precisa aumentar a frequência dos cultos, né? Próximo sábado nós vamos fazer uma reunião de oração aqui, no mesmo horário aqui, Uhum. 7 horas. Eu acho que 6h30 para 7 horas já vai estar gente aqui. Eu estou convidando aqui a vizinhança. Vamos começar aqui também, porque tem que pegar um dia que eles podem, né? Os dias de sábado. O dia de domingo eles vão tudo na igreja lá deles, né? Então tem que ser no sábado. E sexta-feira eles trabalham também, segunda a sexta. Vamos ver um A horário. igrejinha, a igrejinha assim lá no, como é que fala, no meio do mato lá ou na cidade? É aí onde você está, né? Na chácara, né? Mas eu vou fazer reunião aqui também, né? Para aumentar o número de reuniões, né? Trazer um povo para cá, trazer gente de lá para cá também. Estou convidando aí os irmãos. Já começou o seu mover da colheita? Vamos pôr a mão na arada, vamos ver, né? Deus guiar a gente, né? Para onde for, né? Amém, amado, amém. Eu estou sentindo de testemunhar aqui para todo mundo, né? Aqui na região, aqui, dar o testemunho da palavra, né? E sempre bom, Amém. onde a gente mora, a gente testemunhar, e depois Deus manda a gente para outro lugar também, né? Cumpre o tempo da gente. Sim, vai ser isso. Aqui tem muitas de college, das universidades, obviamente está crescendo muito, né? Eu vejo assim a noiva indo para esses lugares, essas igrejas, né? E o pessoal vai, tem alguém aqui, tem uma noiva chegando aqui, vai ficar tem 100, 200, 300 pessoas, tá? Pastor Lucas, alguém veio do Senhor, eu vejo isso acontecendo, sabe? Porque a presença da noiva indo visitando as igrejas vai levar muito, né, o sentimento das pessoas, né? Vão ficar muito felizes realmente. E isso é muito bom, essas coisas. Muito bem, amado. Depois de uma oração sobre o Senhor, eu caio fora. Está tendo um eco aí, eu não sei o que é, não, amado. Obrigado, Senhor, por trazer aqui para nós agora o pastor Lucas. Pedimos que agora o Senhor venha abençoar ele com seus sentimentos, que o Senhor venha a dar as suas emoções para ele venha a dar o testemunho de quem o Senhor é através do teu amor, através das tuas palavras. Que todos venham conhecer quem o Senhor é agora através da boca do pastor Lucas, pelo teu Espírito saindo com as palavras, Senhor. Como aconteceu agora com o profeta João Batista, que agora saia também da boca do pastor Lucas, o teu entendimento. Nos mostre, então, Pai, o que o Senhor quer nos instruir, nos ensinar nesse momento. Que a tua mão dele direita, então, esteja sobre o pastor Lucas, eu venho abençoar ele nesse momento aqui. Muito obrigado, Senhor, trazer aqui para nós o pastor Lucas. Abençoa, então, a filha dele também, a Lês, e que seus anjos estejam ao redor da casa dele, protegendo ele em todos os sentidos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Amém, amém, amém. Amém, Pai. Bom, a paz, Senhor Jesus, para todos os seus irmãos que estão aqui na live. Estou com a lista aqui dos irmãos. Eu não vou falar o nome de todos, né? Pode esquecer também. Então, Deus abençoe cada um. Eu vou contar uns testemunhos, depois nós vamos ler a palavra. Então, o nosso cachorro sumiu, ele desapareceu, ficou uma noite na mata. Ele não fica, ele passeia, vai para a mata passear e volta, né? Ele gosta muito de água. Aí, quando tem alguma poça de água assim da chuva, ele mergulha e volta todo cheio de lama. E ele gosta de tomar banho muito, ele se sente muito calor. Então, eu acho que ele saiu, ele ficou preso na lama, ele passou uma noite na lama lá. E a gente orou e Deus trouxe ele de volta, né? Então, o Senhor abençoou. Ele voltou com os olhos todos inchados, acho que ele pegou micróbios da lama e ficou com conjuntivite. Então, nós vamos levar ele no veterinário para cuidar dele.
ele anda muito tristinho, assim, eu não sei por que ele mudou o comportamento dele, mas Deus fez esse livramento também. A gente orou e clamou, estava com medo dele ficar preso a noite toda lá na lama, enterrado na lama, porque ele não consegue sair, a lama aqui é muito, a terra muito fofa, é tipo um pântano, tem muita água, né, muito banhado para lá, e graças a Deus o Senhor mandou um anjo e livrou ele, trouxe ele, todo mundo orou, pediu oração, e ele está de volta. É um cachorro que ele é muito alegre, muito feliz, eu saio para caminhar e orar na mata, e ele sai correndo na minha frente, ele me deixa muito feliz porque ele é muito alegre, e ele corre na frente, ele olha para trás e vê para onde eu estou indo e vai correndo na frente. Ele quer sempre se adiantar. O nome dele é Found, e chama Found, que em inglês é achada, né? A gente achou ele na pista, a gente foi viajar no Dia dos Pais no ano passado, não desse ano. A gente achou ele abandonado na pista e nós adotamos ele. E adotamos a outra cachorrinha que foi atropelada, agora já está conosco. Ela é bem peludinha, eu pus o nome dela de Lobinha. Ela também está aí, tá muito. Agora eu tenho 4 cachorros. A Meg, o Pirulito, o Found e a Lobinha. Então, eu agradeço a Deus, né? É bem divertido aqui, os cachorros, eles são bem alegres, deixa a gente muito feliz. Também quero testemunhar que esse óculos aqui que eu uso, né? Eu perdi ele. E já várias vezes que eu perco as coisas, Deus me devolve bem certinho. Uma vez eu perdi a carteira, caiu na rua, assim, às 6 horas da tarde, escurecendo, eu fui até a casa do meu sogro. Aí depois eu vi que a carteira tinha perdido, voltei, estava no mesmo lugar. Talvez eu esqueci a bolsa dentro do ônibus. O ônibus foi para Santos, eu estava em Araraquara, foi para Santos. Deu a viagem inteira, passou 2 dias, quando voltou a bolsa estava lá, o motorista tinha guardado. Sempre orando, pedindo a Deus. O outro óculos para longe, eu perdi na mata, passou uma noite, para outra noite, passou uma noite, eu fui correr da abelha, né, no meio da mata, e eu boto o óculos assim, né, correndo, caiu no chão. Mas o que é mais interessante é que, assim, o óculos, ele foi achado num lugar improvável, que eu não me lembro de ter perdido ele lá. No justo lugar que eu ajoelhei para orar, estava do lado. Acho que o anjo do Senhor foi lá e falou assim: não, ele vai voltar aqui, eu vou botar aqui. E esse da mata. E esse daqui dentro de casa, eu procurei no carro, procurei lá na universidade, procurei lá na grama da universidade, onde eu estava evangelizando o jardineiro. Não achei nenhum lugar e minha filha tinha limpado a casa tudo. Ele apareceu aqui de trás do armário, igual o profeta João Batista falou. Apareceu de trás do armário. O anjo colocou assim, bem certinho, assim, ó, não botou convite para frente, porque senão é esse passe. E tá ralando, né? Então colocou assim, bem certinho. Então, são esses milagres que Deus deu para nós glorificar o nome dele, né? Mostrar que ele está na nossa vida. E o óculos foi bem surpreendente, porque eu não imaginava mais que ia estar esse óculos. Já tinha passado uns 4 dias, como que ele estava lá de trás do armário? Não tava. E a gente assiste filme, a gente conecta os cabos do computador e sempre faço o armário para ver. Foi ali, foi um milagre mesmo. O Senhor achou esse óculos em algum lugar que eu tinha perdido e trouxe para cá. Amém? Então, louvado seja Deus pelos milagres, né, que Ele está presente em nossa vida. E o Senhor também tem visitado nós com a sua presença, com os seus anjos, né? E coisas maravilhosas e misteriosas Deus tem revelado. Vamos ler aqui Isaías 12, né? A palavra de hoje, para nós meditarmos. Eu quero avisar que o curso Guerra Celestial e todos os cursos que a gente dá é gratuito, a gente não cobra nada, nós não comercializamos a palavra de Deus. Você pode entrar no YouTube, o canal O Tempo do Fim. O símbolo é um trigo, né? E entra lá. Não, agora eu mudei, é a noiva, casamento de Jesus, né? Antes era o trigo. Aí lá tem todos os cursos, no princípio e no fim, quando Deus criou o céu e a terra, andando para as bodas com Jesus, que é os evangelhos, né? Vários cursos lá, tudo gratuito, várias aulas, vários debates, vários comentários, pessoas que participam, comentam, né? O pastor Jones comenta, todo mundo comenta, tem liberdade de comentar. E nós vamos encerrar o tempo esse curso de Guerra Celestial com 90 aulas, né? O outro curso foi 30, o outro foi 60, agora 90, né? Então, 30, 60, 90, quem sabe o outro vai ser 120, né? Aumentando de 30 em 30. Então, o novo curso vai ser Buscando as Profundezas com Deus, né? Deixa eu ver aqui. Como é que eu errei? Espera aí. Eu botei aqui o Senhor.
buscando as profundidades da comunhão com o Senhor. É isso. Então, vai ser um novo curso, uma nova maneira de fazer o curso, tá bom? Vamos fazer uma maneira diferente, todo mundo participar e ter comunhão e louvar, né? E realmente buscar a presença de Deus. Amém? Então, nós estamos entrando num novo tempo, uma nova etapa. Quem está no Espírito está sentindo que Deus está virando uma página, né? E está fazendo coisas novas e tem uma expectativa nova de coisas. Todas as nossas datas e calendários estão erradas, né? Graças a Deus, porque a gente tem o calendário que os homens mudaram e tem o calendário de Deus que continua certinho desde quando ele criou o céu e a terra. Ele sabe a dia e a hora das coisas certas. Amém? Mas as coisas estão acontecendo, então estamos próximos mesmo do brotar da noiva, né? Do Senhor formar o seu exército celestial dos 144 mil. Amém? Então vamos lá, capítulo 12 de Isaías. Quem gosta de acompanhar, abra sua Bíblia em capítulo 12 de Isaías. É um capítulo curtinho, né? E vamos lá. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consola. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é minha força e o meu canto, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Contai com o excesso e eu o céu é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Amém, irmãos? Então, nós estamos passando por vários processos na nossa vida. Eu já passei por muitos processos, são 40 anos de caminhada cristã, e cada ano, cada etapa, cada jornada é uma maneira diferente de servir a Deus e uma maneira diferente de Deus tratar com a gente, né? E eu comecei assim, como todo mundo, né? O batismo, comunhão do Espírito Santo, né? O batismo em línguas e tal. E fui buscando o Senhor. A gente não faz ideia do que Deus quer mostrar para nós e da profundidade das coisas. A gente tem uma visão muito pequenina quando a gente começa. E a gente só vai descobrir as coisas se a gente persevera e caminha. Por quê? Porque a gente não pode tratar o conhecimento de Deus como uma religião, uma coisa assim que você vai fazer com repetição, como se você quisesse se prevenir das coisas dar errado, aí você vai lá e faz só porque quer a proteção de Deus. Isso está errado, porque Deus é a própria vida. Deus é a razão de tudo existir. Não existe nada sem Deus. É impossível você imaginar a existência de qualquer coisa sem Deus, porque Deus é o criador de tudo, é a base de tudo. E nós estamos nesse mundo, num mundo muito restrito. Nós estamos restritos na carne, restrito na mente, restrito nos pensamentos, restrito nos sentimentos, porque na verdade o homem natural ele está morto, ele não está vivo. Ele tem a vida biológica, mas ele não tem a vida espiritual. E quando você crê em Jesus, você se arrepende de seus pecados e aceita Ele como Senhor e Salvador, começa a sua vida espiritual. É como é a fecundação da terra de uma semente, é nem a fecundação de uma mulher que vai ter um filho, um bebê. Começa germinando no seu coração a vida de Deus até um dia que ela vai brotar, como está perto de brotar a noiva, como está perto de brotar os 144 mil, como está perto de brotar um arrebatamento. Você tem que contar que a partir de agora nós temos praticamente 3 anos e meio. O que vai errar é um pouco de alguns meses, sei lá, 6 meses, para mais ou para menos, por causa das contagens do calendário nosso que está errado, isso que eu falei no começo. Mas você tem 3 anos e meio para passar por tudo que precisa passar para o arrebatamento acontecer. Porque nós estamos terminando o tempo do nascer do filho varão, que é as dores de parto, para começar a tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação, mais 3 anos e meio. Então agora não tem retorno, não tem como você dizer, esse tempo vai passar, isso aí é tudo conversa fiada e tal. Não tem mais isso.
outros tempos foram profetizados à volta de Jesus, mas foram profetizados na carne e não houve revelação direta de Deus. Hoje, crianças estão tendo sonhos, arrebatamento, jovens, todos, um conjunto de pessoas estão tendo um EQM, muitas pessoas estão tendo EQM, e Jesus falando da sua volta. Mas o Senhor, ele retém muitas coisas, porque ele não quer que ninguém se perca. Então, ele está dando avisos, está dando exortações, está mandando experiências, e está fazendo muitas coisas para que a gente se desperte. Então, quem está despertado só tem que manter a sua posição, como diz lá aquela carta de Apocalipse, né? Guarda a tua coroa para que ninguém te tome. Quer dizer, então que a pessoa já conquistou a coroa, né? Certo? E tem outras igrejas lá que ainda não tinham conquistado a coroa. Quem conquistou a coroa foi a igreja de Filadélfia, né? Lá das 7 igrejas, só tem 2 que não foi repreendida. A Filadélfia estava tudo perfeito, só tinha que guardar a coroa. Mas a outra, que não foi repreendida, ela ainda precisava passar por uma pequena tribulação de 10 dias, né? Então, veja só, nós estamos passando por momentos em que o Senhor, às vezes, está irado com o mundo, está irado com a terra, e às vezes a ira de Deus alcança nós por algum motivo que a gente não entende. Mas por quê? Porque a gente está muito colado com coisas carnais. E Deus quer descolar você da carne para viver no espírito. Então, ele precisa dar alguma tribulação, alguma coisa para que você se desprenda, né? E você se volte para ele. E ainda porque também o nosso coração precisa ser tratado, purificado, mudado. Então você precisa agradecer a Deus, né? E saber que ainda que ele tenha irado, né, a ira dele se retirou. E então ele está dando consolo. Por quê? Porque chega a hora que ele já vai cuidar das suas feridas, que ele vai limpar, que ele vai purificar, porque você está deixando ele trabalhar, né? Você só fica doente espiritual se você não deixar o Senhor trabalhar. Então, depois que vem a cura, também vem a alegria, vem a paz. E você, nesse processo, aprende a servir a Deus, porque você morre para o velho homem e não fica querendo fazer mais a sua vontade, nem a vontade do mundo. Por quê? Porque são ilusões, né? A vontade do mundo é ilusões. Qual é o fim da vontade do mundo? Se você seguir toda a vontade do mundo, o sucesso humano, você vai perder a sua vida espiritual, você vai acabar no inferno. Então, o Senhor quer que você perca a sua vida aqui na terra para ganhar a vida eterna. Mas você também precisa fazer as coisas do ponto de vista de Deus, ou seja, trabalhar, você precisa trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, cuidar das coisas, mas não com um enfoque de idolatria, idolatrar o trabalho, idolatrar as coisas que a gente faz, mas sim tendo Deus em primeiro lugar e fazer aquilo para servir a Deus, não trocar o fim pelos meios, né? Ou seja, o meio de você fazer as coisas boas é o trabalho. Ele não é o fim é Deus. Então, tudo que você precisa fazer é pegar o seu trabalho e transformar ele num serviço a Deus, como se fosse um sacrifício a Deus, um culto a Deus. Se você é advogado, você vai atrás das pessoas que não têm quem as defenda. Se você é um pastor, você vai atrás das ovelhas que estão feridas, machucadas. Se você é um médico, você pode reservar um dia na semana para atender só as pessoas que não podem pagar uma consulta. Dê o dízimo do seu trabalho. Pegue um dia na semana para defender órfãos e viúvas. Pegue um dia na semana. Se eu fosse médico, eu pensaria assim: sexta-feira, dia de atender todas as pessoas que não têm condição de pagar a consulta. Dos ricos, eu ia cobrar bem, um preço bem bom, né? Porque eles podem pagar de segunda a quinta. Mas sexta-feira seria dia dos que não podem pagar. Então, é uma coisa importante você servir as pessoas com o seu trabalho, né? Se você é um engenheiro, você pode separar uma parte do seu tempo para fazer projetos para as pessoas que não têm condição de pagar pelos projetos da sua casa. Então, são sacrifícios de louvor que você pode dar para Deus com qualquer instrumento que você tem na sua mão para servir, né? E fazer aquilo por amor às pessoas, por gratidão a Deus, não para querer se destacar na sociedade, querer ser um benfeitor. Não, para ajudar as pessoas com amor, com humildade. E é isso que o Senhor quer. Que o Senhor
que cada um de nós aprenda a ter alegria e tirar águas das fontes de salvação, né? O que que são águas? São coisas que saciam a nossa sede. Às vezes, a gente está vivendo uma vida tão vazia, né? E a gente vive sem força para cantar, sem força para louvar, né? E a gente também aprende a confiar tanto nos nossos próprios esforços que a gente se esquece de confiar em Deus. E o Senhor quer que a gente confie nele. Então, para você confiar em Deus, você precisa ter um tempo para com Deus, todo dia de manhã. O primeiro dia da manhã, a primeira hora da manhã, na verdade, é uma hora que você precisa separar para o Senhor. Se você recebe, faz essa comunhão com Deus a primeira hora da semana, do dia, você vai ter um dia abençoado. Você vai fazer as coisas guiado por Deus, porque você dependendo de Deus, você pergunta o que você precisa fazer, quais são as coisas que Deus quer que você faça. Você entra da caixa de Deus e não Deus dentro da sua caixa. Você entra dentro do plano de Deus e não Deus dentro dos seus planos. E aí você serve a Deus em espírito e em verdade. E nesse tempo que você servir a Deus, na hora da angústia, da dificuldade, você vai ser socorrido porque você está servindo a Deus por amor. E também vai ter alegria para cantar, porque você vai tirar o peso do mundo, do seu coração, o peso da carne, e vai ter júbilos, né? Como está escrito aqui, exulta e jubila ao habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. O que é Sião? Sião é a cidade celestial onde todos os santos estão arrolados nessa cidade. Todas as pessoas que são verdadeiramente do Senhor estão escritos como cidadãos. É como se tivesse um atestado de cidadania celestial. Sião, ela está lá em Jerusalém, quando Jerusalém estava sendo habitada pelo povo de Deus completamente. Davi separou uma cidade para representar a cidade celestial. Então, tem o palácio de Davi e tinha também o lugar do santo, do Monte Santo, né, do templo. Só que agora, materialmente falando, não tem. Mas espiritualmente existe e está numa dimensão superior. Então, toda vez que a pessoa se converte, se arrepende de seus pecados, o espírito dela brota lá em Sião. Está escrito isso em Salmo. Cada um vai aparecendo em Sião. Então, espiritualmente, a gente ainda não alcançou a consciência do nosso espírito. A nossa consciência está aqui, nesse mundo. Quando for o abrir e fechar de olhos, vai abrir os olhos espirituais, nós vamos ver o mundo espiritual, e esses olhos carnais vão se fechar, então você vai começar a ver as coisas de lá do mundo espiritual para cá. Então agora você não consegue ver, porque ainda não está formado. É como uma criança que está dentro do útero. Ela não nasceu ainda, ela não vê o mundo lá fora. Ela ouve o barulho, ela sente a mãe fazer carinho, falar com ela. Então é assim que nós estamos espiritualmente. Quando nasce, aí você vem para esse mundo. Então quando nós nascermos espiritualmente, brotar a noiva, você vai entrar na dimensão espiritual. Você vai ver o mundo que você está agora, que é esse mundo material, mas vai ver do ponto de vista do mundo espiritual para cá. Então você vai ver que ao redor de você vai estar outras pessoas, até do mundo celestial, que estavam sempre presentes, né, com você, os anjos do Senhor, a própria presença de Deus. Então você vai ver a dimensão espiritual. Isso é uma promessa de Deus, de trazer o céu na terra. A gente ora ao Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, né? Não é irmos para o teu reino, porque nós vamos para poder trazer o reino para a terra. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, o céu na terra. A terra tem que ser uma cópia do céu. Por isso que aqui nós precisamos ser vencedores para instaurar o reino de Deus aqui na terra. Quem tem que ser expulso daqui não somos nós, é o inimigo, porque o Senhor derrotou ele na cruz do Calvário. Então, mesmo que a gente passe pelas tribulações, pelas angústias, é que faz parte do processo que Deus determinou para nós mortificar a nossa carne.
A terra vai ser transformada, vai ser purificada. E quem vai habitar a terra? Vai ser os mansos, como está escrito lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra, eles serão chamados filhos de Deus. Então, vai ter três tipos de povo aqui na terra: um povo que vai morar no céu, um povo que vai estar entre o céu e a terra, vai ter morada no céu e na terra ao mesmo tempo, e um povo que vai estar aqui só na terra, que ainda não foi o corpo glorificado, que vai passar um milênio, né, vivendo uma vida ainda material. Mas a igreja, né, vai estar ou glorificada, certo, morando no céu, ou transformada, morando no céu e na terra, né, um corpo onde tem direito a ter morada no céu e na terra. Então, são três tipos de pessoas que vão viver no milênio. Então, o Senhor tem prometido, né, essa transformação. As pessoas, por exemplo, né, eu já estou com 62 anos, vai voltar à juventude, é o corpo transformado. Lá em Isaías está escrito assim: aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão com asas como águias. Então, isso fala da transformação. Várias passagens falam que o nosso rosto será resplandecente. O rosto das nações vai se escurecer. O que tiver no coração vai brotar. Então, se Jesus está no seu coração, ele vai brotar, vai brilhar. E se você não tiver Jesus, se a pessoa não tiver Jesus, vai brotar aquele rosto obscurecido. Então, Deus vai fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E tudo isso está a ponto de acontecer. Por quê? Porque os reinos da terra já estão agitados, né? Já se instaura aí um pacto de paz. Então, já tem coisas programadas para os próximos 7 anos. E nós temos que perceber os tempos para a gente não se deixar enganar. E os processos que Deus está fazendo, você tem que permanecer nele. Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem retroceder. E aquelas pessoas que ainda não estão nesses processos espirituais de mudança, de transformação, precisam se submeter, né? Parentes, familiares, pessoas que ainda não creram, ainda não se arrependeram, precisam se submeter. Por quê? Porque é um tempo estreito para um aperfeiçoamento rápido, para uma transformação, para um quebrantamento, para que as pessoas venham a se salvar, para que as pessoas venham a se arrepender dos seus pecados. As pessoas não entendem que essa natureza, ela não é uma vida que Deus deu. Essa aqui é uma vida herdada do pecado. A vida que Deus deu, ela é pura, ela é santa, é celestial. É como que Adão foi criado, e não depois da queda. Depois da queda, é essa situação que nós estamos aqui, esse corpo que envelhece e morre. Adão, não, se não tivesse pecado, o corpo dele não envelheceria, não morreria. Então, nós também não envelheceríamos nem morreríamos. Então, Deus vai restaurar todas as coisas. O tempo da restauração de todas as coisas está chegando. E depois vai ter o tempo da glorificação de todas as coisas, né? São dois tempos ainda que restam: o tempo do milênio e o tempo do reino eterno. O tempo do milênio é o tempo da restauração, e no reino eterno é o tempo da glorificação, onde haverá novos céus e nova terra. Então, o Senhor vai dar um exemplo na prática de como é o reino dele, de como seria o reino dele se Adão não tivesse pecado. Então, nós estávamos lá em Adão, passamos por esse processo e vamos voltar naquele ponto lá, como se Adão não tivesse pecado. E aí vamos viver o milênio. Então, esse intervalo, o intervalo da existência do pecado, né, ele já não vai mais existir, certo? Então, só vai existir a eternidade que ficou para trás, esse ponto, esse meio intermediário, né, do pecado e a eternidade futura. E é isso que vai mostrar para todas as pessoas, inclusive os cientistas que ficam fazendo projetos de futuros, esses futuros que os cientistas projetam não vai existir. Não vai existir dessa forma como eles imaginam, para Marte, colonizando outros planetas, fazendo coisas. Não, vai ser o reino de Deus. Vai ser feita o projeto de Deus, a vontade de Deus. Porque essa vontade da carne humana, da que a ciência promete aí,
é uma vontade do pecado, é uma vontade de Satanás para iludir, para manter o pecado, para manter a existência do homem dessa forma. E quando o homem se aceita viver dessa forma, ele perece, porque o plano de Deus vai cumprir. O plano de Deus vai cumprir. Então, o que nós precisamos é estar dentro do plano de Deus. Se nós não estivermos no plano de Deus, a gente passa, né? Então, a gente não vai estar desfrutando da eternidade. Então, muitas pessoas têm uma visão errada do futuro, do progresso. Não acredite nesses vídeos que falam de viagens do tempo, que eu vi o futuro, que não sei o quê. É tudo engano. O futuro é Jesus. O futuro é o reino dos céus. Se uma pessoa veio do futuro e não falou de Jesus, não falou do reino dos céus, do cumprimento da palavra de Deus, é engano, é tudo mentira. Não acredite, porque Deus ele criou os céus e a terra com um propósito. Isso aqui não é fruto do acaso. Isso aqui não é fruto da evolução. O homem não vai conquistar as suas grandezas, porque esse reino, né, quer dizer, os céus e a terra foram criados para a glória de Deus, para a glória dos seus filhos, para que o Senhor faça a obra, né, nos nossos corações e levante um povo, um reino de sacerdotes, né, um reino que vale a pena existir e não um reino que continua tendo guerras. Veja como o mundo ele repete, ele é uma série de repetições, guerra sobre guerra, guerra sobre guerra. Na visão do homem, do mundo, ele fala assim: não, a gente faz esse pacto de paz, mas lá no futuro vai ter outras guerras. Então, nunca a pessoa vive aceitando essa condição como normal. Não aceite. A morte não é normal. As guerras não é normal. O pecado não é normal. Nada do que o mundo diz que é normal, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, é a repetição que o diabo tenta criar. Então, Deus vai destruir essa repetição. Como a estátua de Nabucodonosor vai ser destruída, os reinos da terra vão desmoronar. E vai vir o reino celeste, como está escrito em Daniel. E nós declaramos isso e profetizamos isso porque recebemos autoridade espiritual para declarar isso e para profetizar isso, para que falhe todos os planos dos homens e todos os planos do maligno. E se cumpra a vontade de Deus na terra. É isso que é a glória eterna de Deus e que é o nosso bem, que vai fazer bem para nossas almas, vai fazer um bem eterno. Quem foi que inventou a morte? Foi Deus? Não, foi o diabo que inventou a morte. Por que ele inventou a morte? Porque ele separou de Deus. Então, separação de Deus é morte. Então, a morte foi criada porque ela foi uma separação de Deus. Então, Deus ele não criou filhos para morrer, ele criou filhos para terem vidas eternas. Só que por causa da separação, o que é separação? É o pecado. O que é pecado? Aquilo que desvia de Deus. Você desviando de Deus é pecado. Tudo que desvia você de Deus é pecado. Então, a criação se desviou de Deus por meio do inimigo, né? E o homem, seguindo o inimigo, também se desviou, né? Então, é por isso que nós estamos nesse loop temporal, né? A gente entrou nesse loop e vai sair. Igual aquela montanha-russa, que vai assim, vem, aí passa o carro passa por baixo assim e volta, dá um loop. Então, esse é o loop temporal. Nós estávamos na eternidade, entramos nesse loop temporal e vamos voltar na eternidade. Então, na eternidade anterior, nós éramos espíritos criados por Deus que foram mandados para essa terra para viver uma vida carnal. E agora vamos voltar para viver uma vida espiritual. Então, é isso que o Senhor tem para nós, uma promessa de vida eterna. Porque Deus é eterno, Deus não cria nada mal, Deus não cria nada imperfeito, Deus não cria nada para ser destruído. Tudo o que Deus cria é para ser santo, puro e eterno. Então, as coisas que são destruídas, as coisas que são removidas, são aquelas que trazem pecado, que desviam a glória de Deus, que são coisas do inimigo, que são fabricações malignas, né? Por causa que o inimigo tem o poder, né, de fabricar coisas malignas, ele ensina o homem daquilo que ele viu lá no céu, ele ensina o homem a fazer uma cópia aqui na terra, para que o homem aceite aquilo como um progresso, né? E o homem vive nessa ilusão do mundo, essa ilusão da tecnologia, essa ilusão de que ele agora, com a inteligência artificial, com as coisas que ele está inventando, ele vai ter um progresso. Esse progresso é inútil,
Por que ele é inútil? Porque se o pecado existia antes, quando tinha uma arma, uma faca, o pecado passou a existir quando tem o quê? Uma arma de pólvora, né? Depois o pecado continua existindo quando tem o canhão. Agora o pecado existe quando tem mísseis. E depois o pecado vai existir quando tem o quê? Inteligências artificiais para guerrear. Então só fica pior, aumenta a tecnologia, aumenta o poder maligno, o poder de destruição e só fica pior. Por quê? Porque o pecado não está sendo removido da humanidade. Então, Deus não vai deixar o futuro ser o pecado cada vez maior, com mais poder para a destruição. Não, Deus vai remover o pecado, vai remover a iniquidade, para que o futuro seja o futuro eterno, e não o futuro de fora. Amém? Amém, amado. Maravilha a sua mensagem. Amém. Bem, pastor. Então, muito obrigado. O senhor tem alguma coisa para falar para os que estão recebendo a palavra? Assim, os bebês, vamos colocar dessa forma, os bebês que estão chegando, o que o senhor falaria para eles? Os bebês, toda criança precisa de amor, então receba o amor de Deus. Então, amor de Deus, o que é? É ele querer fazer todo o bem, que você nem sabe que é bem, porque você ainda não entende o que é o bem. Mas só deixar Deus fazer, que ele sabe que é o bem para você. Aí você vai ficar feliz e vai ter uma vida maravilhosa e pura. Então, é crer no Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa. Amém, amém. Muito lindo. É, Pastor, o senhor faz... Oi? A gente tem que ser como uma criança, sempre. A sabedoria a gente deixa para Deus. É, porque o bebê chega, né? Chega, pastor Lucas, eu ouvi falar de Jesus, eu quero seguir ele. Eles são bebê, né? Estão aprendendo, entrando agora. É, você só tem que descobrir quem é Jesus. Quem é Jesus? Pergunte quem é Jesus. Aí ele vai te responder. Aí você pede para Deus. Se você for com uma criança e falar assim, Senhor, não sei nada de ti, eu vou dormir e eu quero aprender de ti quando eu estiver dormindo. Você começa a aprender. Deus começa a dar som, igual que eu fiz, igual aconteceu comigo. Eu dormia sem saber, acordava sabendo. Só porque eu pedia de noite. Eu acho que, pelo fato que Jesus falou, meus filhos, tenham paciência, então, muitos, né? E o João vai ter que ter paciência, né? Meu Abre o querido, coração, Deus faz tudo. Deixa Deus tratar. o senhor faz uma oração, então, para os irmãos ao redor do mundo, amado? Amém. Ó Senhor Deus, nós não sabemos quantas pessoas ainda não creram ou ainda não te conhecem, mas nós queremos que elas venham te conhecer. Que todo ser humano na Terra venha saber de ti, venha te conhecer, para todos ter a oportunidade de se arrepender, de crer, de se salvar. Queremos que a colheita seja magnífica, Senhor. Por favor, dê a chance e a oportunidade para todos se arrependerem, Senhor, para todos crerem e conhecer o teu amor. Que todos se voltem para ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu evangelho alcance todos os confins da terra e os teus planos sejam aqueles que venham a se cumprir. Não os planos malignos, nem os planos dos homens, nem os planos da tecnologia, nem da inteligência artificial, nem de qualquer outro espírito, mas o teu Espírito Santo e o teu amor, Senhor, seja a plenitude de todas as coisas, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Agradecemos ao Senhor a tua presença. Muito obrigado, Pai, por ter trazido aqui o pastor Lucas e a Luiz. Abençoa todos. Abençoa a casa dele, protege ele nesse trabalho que o Senhor tem dado para ele nesse momento. Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Até a próxima, queridos. Até.